Olá, amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. O meu nome é Vitor e o Escort é bonito justamente porque ele é igualzinho uma BMW M3 E30. Nossa, vai colocar isso no anúncio, falando que... Igual os Voyage. Eu tava pensando em ter as fotos aqui, vou mostrar pra vocês ainda durante o episódio, pra vocês verem como é. Não vai passar vergonha. Olá, meu nome é Paulo e é tudo uma questão de proporção. Fala, galera, meu nome é Miguel. Não importa o quanto um carro é bonito no papel, o engenheiro vai acabar com isso. Eu sou a Akira e... valeu, Paulo, mas realmente é uma questão de proporção. Era isso que você ia falar mesmo? Era. Porque é básico. Grandes mentes pensam igual, né? É assim que funciona. É básico, né? E eu acho interessante, pessoal, porque esse é um episódio que a gente já estava querendo fazer faz um tempo, né? E conseguimos juntar aqui 3 designers e, enfim, que gostam de carro. Obviamente, eu sou a pessoa que não é designer. E um otário que só gosta de carro, mas não tem nenhuma noção de por que os carros são bonitos. E também trazer o Akira, né? Que já participou com a gente, enfim, também já trabalhou com isso. Eu acho que pode agregar também. Mas, antes da gente começar a falar do tema em si, eu acho que existem alguns recadinhos da semana, correto, Paulo? Sim, senhor. O primeiro recado, o mais fundamental, é você seguir a gente na plataforma de podcast da sua preferência, que toda vez que você segue a gente, o seu aparelho celular vai fazer o download automático do episódio toda vez que a gente subir ele na internet. Também seguir a gente no YouTube, WHO, espaço CAST, Rua Espaço Cast, que você encontra os nossos episódios, e agora em vídeo, olha só que novidade bacana. E também seguir a gente no Instagram, no @podcastcast, que você consegue ver as fotos de arte de capa e postagens relacionadas aos episódios das semanas e stories inúteis, porém divertidos, que você pode ouvir, ou ver, né, na verdade, também pelo Instagram. E o Miguel também tem um recadinho para vocês. É isso aí, senhores. Se você está seguindo, como o Paulo disse, o @podcastcast, você pode adquirir com a gente um adesivo do cassetinho, adesivo do logo em preto. E recomendamos também que você siga a Funks Store e adquira por lá um air freshener do cassetinho, que você pode escolher entre o volume 1, 2 e 3, não só o 3, que é o que a gente tem disponível em adesivo. E se você quiser continuar com esse papo louco e maravilhoso, entra lá no Facebook, Podcast CoolCast, e dá um oi no nosso grupo secreto VIP Ultra Master. Outra coisa, lembrando, a gente está por vídeo também, então você que está ouvindo só por áudio, desculpa a gente se a gente mostrar alguma coisa, se a gente falar alguma coisa que tá tipo as madeixas do Paulo. Mas tipo vamos se esforçar, né, para tentar no mínimo explicar o que a gente está mostrando. Exato. E, enfim, você pode também assistir no YouTube, né? Podcast CoolCast. Você que já se inscreveu já está recebendo isso aqui, ou não, porque o YouTube é uma bosta, enfim. A gente não vai conseguir monetizar isso nunca, porque a gente não para de falar palavrão também. Mas vamos nessa. E acho um ponto importante também, pessoal, que aqui a gente, né, também demos a sorte de ter o Akira, um amigo nosso, para testar um outro tipo de vídeo ou de software de vídeo. Então, se alguma coisa der errado, ou vocês verem que eu cortei alguma coisa na edição porque deu algum pau, pedimos desculpa, mas estamos já acertando algumas coisas que valem a pena. Ou se não rolar o vídeo. Ou se não rolar o vídeo também é uma opção. A gente tá falando um monte de merda. Ninguém nunca vai o Miguel, me corrija se eu estiver errado, mas eu tô sentindo o Paulo muito mais youtuber agora do que no último episódio, velho. Ele tá se sentindo, ele já tá se soltando. Aí vocês falam isso, regride tudo e mais um pouco também. Tá Enfim, obrigado pela sua... Hoje a gente tá com o nosso monarca, né, que é o Akira, que vai ficar fumando narguilha. É só uma alegria que só por vídeo dá pra ver fumando narga, né? Que é uma falta de respeito. Mas falta de respeito por quê, velho? Se eu participo da reunião do trampo com o Narga, eu não tá, talvez seja na mão agora. Faz sentido. Ô, Paulo, você esqueceu de uma parte importante também. Não esqueci, falar, né? Porque você não lembra da ordem, eu falo os bagulho, a Miguel fala, depois eu falo de novo. Entendi, achei que a fama já tinha subido pra sua cabeça. Sinal, enfim. Então vamos lá, tem os salves da semana aqui. O primeiro salve vai pro Gustavo Felipe do Nascimento, que ele comprou um cassetinho, um adesivo do logo do WhoCast branco e também um Save the Manuals, através do @tuimacar, que é a página do Miguel. Um salve também pro Pedro Belo, que começou a ver a gente através da indicação do Gabriel Posebon. Um outro salve também, aliás, você que tem amiguinhos que gostam de carro, que não gosta, também indica, ajuda nós, legal. Também um salve especial, muito especial,
pro @AngeloMI_, que ele pediu pro Habibs mandar esfirras pra gente. O Habibs responde, mas ele nunca manda, tá? Mas continue pedindo, a gente gosta. Ele só vai mandar pro Podpah, não tem jeito. Pois é. Um salve também pro André Costa, que simplesmente pediu um salve quando o Miguel mandou stories da bandeja de pinto no banco dos carros, em fibra de carbono, e também um salve pro Felipe Costa, que inclusive ele conheceu a CF Performance, né, através dos nossos episódios, e ele também chegou a levar o carro dele lá para fazer um remap, velho. Então, de nada aí, Ricardo, é nóis. E é isso, velho. E esperamos Ricardo também, né? É verdade. Esperamos que o mapa também tenha ficado bom, mas pelo menos da vez que ele mexeu nos nossos carros, né? Inclusive, aqui é outra pessoa que também tem mapa, verdade. A CF. Está espalhando mal, cara. Tá espalhando mal. Mas a grande discussão, amigos, eu acho que a gente tem. É muito louco, né? Porque imagina, eu tenho um coupé abrasileirado de um projeto europeu, o Akira tem uma wagon japonesa, o Paulo tem um esportivo japonês com base nos esportivos ingleses. Mas é um conversível compacto, né? É uma brisa estranha. E o Miguel tem um hot hatch, inglês meio alemão, enfim, né? Então outra discussão. Mas eu acho que cada um tem um gosto. Mas eu acho que a gente pode concordar que achamos o carro de cada um bonito de uma forma diferente, né? E aí, enfim, é uma discussão muito engraçada. Vocês não falaram que acham o Sport bonito, né? Porque eu não falei, por exemplo. Que otário. O Japa, ele sempre tenta, né? Tipo, empurrar pro lado dele. Mano, eu vou te defender, Jamal. Eu vou te defender da pior forma possível. Que eu acho seu carro bem bonito, mas na versão Guarujá, que é 4 portas, eu acho muito louco, apesar de ser ridículo. Pra quem não sabe, o Akira consegue ser mais velho que eu também, mais tio ainda, velho. Exato. Eu sou pai, né, cara? O Scott Guarujá, ele... Nosso senhor Miyagi. Miguel, põe o fone direito que eu acho que capta o som pior quando você fala assim, você volta pra dentro. Verdade, tô ouvindo seus pensamentos aí. Continua bom. Mas tira essa porra, Miguel, faz 100 igual você tava fazendo antes. Então, antes que o Paulo tenha... Paulo, tô avisando aqui. Não, velho, tanto faz. Eu dei o meu input aqui, mas quem sou eu? Aí vai começar. Tá de boa. Prometo pra vocês. E se ecoar muito, nossos ouvintes também vão dar feedbacks. Mas, enfim, a grande parte interessante é que, assim, temos carros muito diferentes, mas carros que a gente julga que são bonitos. E aí, se fosse pra gente cagar um monte de regra sobre o que faz um carro ser bonito ou não, e aí eu acho que a gente tem que usar um monte de exemplo, né? Porque eu sempre tive uma dúvida, pessoal, que pode ser o start dessa discussão. Por que as pessoas não conseguem fazer um carro bonito barato? E é muito louco, né? Se o carro ele é bonito, ele é mais caro do que um carro mais feio, que é mais barato. Tipo, sempre, se você pegar a mesma linha de produção, eu acho, por exemplo, o Polo mais bonito que o Gol. E por que o Gol não parece mais o Polo e o Polo, sei lá, é mais bonito? Eu não sei. Tipo, eu sempre me perguntei isso. Por que um carro, quando ele é mais barato, ele é mais feio? E eu acho que a gente já teve essa discussão em outros episódios, né? Que acho que o Paulo falou que, enfim, tem a ver com a chapeação, né, não chapeamento de carro baixo, tá, pessoal, mas as chapas dos carros, por favor, né? Mas, enfim, só que é muito engraçado porque, assim, por exemplo, o carro do Paulo tem farol escamoteável, o meu carro tem uns farol que é do tamanho do carro inteiro, praticamente gigante o carro, que é inclusive uma coisa que eu não gosto. O carro do Miguel, por exemplo, e tô dando exemplo away aqui, né, tem um farol redondinho, e o carro do Akira tem uma carinha de, enfim, gatinho. Mas por que a gente acha tudo isso bonito e no final eles são diferentes, né? O que faz isso ser bonito e o Sherry QQ ser horrível? O que faz, sabe? Eu não sei. Eu tô usando o exemplo de farol porque foi o exemplo mais, né, fácil que eu consegui pegar aqui. Mas na opinião de vocês, o que faz um carro ser bonito? Esse final de semana, pessoal, só um adendo aqui. Encontrei o Akira, né? E dei a sorte de encontrar o Akira, a filha dele e o Subaru juntos. E aí, a gente conseguiu ver, enfim, como que aquele carro é bonito, e a gente esquece como esse carro é bonito, né? A gente tá andando na rua, a gente vê um monte de BMW X5, que é um carro bonito, sei lá, Land Rover Velar, enfim, um monte de carro que são bonitos, que eu acho bonitos, mas quando eu olho a Parete japonesa do Akira, eu acho ela mais bonita, né? Eu acho que ela tem uma proporção mais harmoniosa, igual vocês estavam falando. Mas, assim, o que faz esses carros, né, que a gente julga bonitos, serem bonitos de fato? E aí, primeiro, a falta de segurança. É verdade. É assunto do Alcidão, né? É verdade. Sim.
Mas Esse aí é eu o acho que... nosso amigo Alcides, que já teve presente em vários episódios e tudo mais. Nossa, o cara entrou em polvorosa quando ele viu que a gente tá fazendo em vídeo, já quer entrar. Ele Tô já... até com medo de fazer com É o ele. que tá comentando aí embaixo agora. O cara comprou um Note e vai trocar a internet, bicho. Vai meter fibra no bagulho pra poder participar. Ele adora papo de crash test, a gente vai trazer ele para falar sobre isso. Ele tem uma opinião diferente, né? Acho que da grande maioria das pessoas. Sim. Do Vou tomar um chá de erva pra fazer isso com ele pra não ficar puto. Mas puxando a minha entrada, né, sobre a pergunta central do episódio, eu acho que a questão, por exemplo, você fala do carro barato, não dificilmente ser uma coisa muito bonita, ou mais bonita do que os carros mais caros, entra muito também na questão do custo de produção, da adaptação que ele tem que fazer para o mercado, principalmente no Brasil, e a parte da proporção que para mim que mais pega, por exemplo, é você ver a questão da roda. Exatamente de roda isso. Pneu. Que, pô, pro carro aqui ser um carro melhor para quem tipo, tem pouco dinheiro para comprar, que vai ter como único carro da família, como instrumento de trabalho, é melhor ele ter umas rodas menores, que vão ter, lógico, um pneu maior, que isso vai ajudar a absorver o impacto dessas rodas de merda que a gente tem aqui. Então, vale muito mais a pena para a montadora, além da questão do custo também, né, que é uma coisa mais barata para você fazer, vale muito mais a pena eles colocarem isso no carro, né, as rodas pequenas, só que os carros vão crescendo também. E hoje em dia, acho que a Akira até consegue explicar melhor do que eu, mas você pega a distância, digamos, do topo do capô para onde começa a roda, ela está muito maior, os carros deram uma verticalizada, parece que esticaram os carros para cima. Eu acho que o melhor exemplo disso, hoje em dia não, porque o carro nem tá mais, mas era o Fox. Pelo menos, né, que ele era um carro que ele crescia. Né, que ele era um Gol verticalizado, basicamente. Então você vê que a roda ela pode ter continuado do mesmo tamanho, mas em relação ao carro inteiro ela fica diferente, então fica uma proporção esquisita. E como eu já falei, acho que foi no episódio da BMW, né? Acho que até onde vai a grade da BMW, né? Que até hoje a gente não tem resposta, porque o bagulho tá crescendo. E era exatamente isso, a questão da proporção. Por exemplo, na X7, ou no Série 7 mesmo, a grade é grande, só que ela casa melhor porque o carro inteiro é grande também. No Série 7 é triste, Paulo. No Série 7 não. No X7 não tô falando que é maravilhoso, mas eu acho que fica melhor no Série 7 do que no Série 4. Porque no Série 4 extrapolaram de vez a grade, né? Mas para mim, eu acho que o fundamental disso é a questão do custo de produção. Então, para você fazer... É que isso... Puta, minha cabeça tá pensando mil coisas ao mesmo tempo aqui, vai ser difícil falar, mas... Não, eu vou... porque a gente começou agora a fazer, né, essas discussões, então peço desculpa, viu, Paulo? Não, porque, tipo, ao mesmo tempo que você... para você fazer uma chapa de metal, né, um painel mais trabalhado é mais caro, então para um carro simples, você vai ter um desenho... um carro barato, você vai ter um desenho mais simples para baratear a produção, ao mesmo tempo que se você pegar o carro do Akira, que tem os painéis praticamente inteiros lisos, né? Ele só tem um abaulado da linha de cintura e um pouquinho da caixa de roda. Todos os nossos carros, né, Paulo? Então, para pensar isso, tipo, são carros mais... O do Japa não, que ele tem bastante vinco, né? Mas tanto o Mini quanto o Miata e o Subaru são portas lisas, né? E toda a lateral bem lisa, só que isso ele é bem trabalhado, né? Ele tem as curvas ali que são discretas, mas que é onde reincide a luz e dá aquela bombadinha no carro, né, digamos. Que não é aquele liso que é uma caixa de leite. Eu vou só falar meus pontos e aí a gente vê se o Akira concorda e se a gente está certo, porque o Akira é o grande mestre de todos os tempos. Parece. Tem cara de mestre já, velho. Só a cara de mestre que ele tem. Mas tem um ponto interessante que você citou, é que é muito difícil para o designer trabalhar com tema. Quer dizer, hoje já é muito mais difundido a questão dos vincos, né? Na chapa, aquela dobra de chapa. E a gente tem carro até como o Polo, que teoricamente é um popular, apesar dele custar o que ele custa, cheio de vinco e com a chapa muito mais trabalhada do que de um carro simples, né? Então, assim, o grande desafio, por exemplo, o que vocês gostam muito e eu não, na verdade, que, por exemplo, é a Porsche, que é de trabalhar um carro sem vinco, que é você pegar o tema do carro e fazer ele agora eles já meteram foda-se, né? Só vinco a GT3 nova. É verdade. Mas assim, são apêndices, né? São apêndices funcionais, na verdade, mas são apêndices. Porque a base do Porsche, ele é abaulado, digamos assim, né? Ele é todo redondo.
E outro ponto importantíssimo, que a gente já citou, é que o Fox é a origem de todo o mal. Vamos guardar essa frase aí. Pode continuar com o raciocínio, depois a gente retoma. Não, mas é isso, falando no Fox como a origem de todo o mal também, porque aí você vê um carro que é um utilitário, que é pequenininho, que dá para você fazer tudo, que é confortável e tudo mais, e que ele é meio altinho, que é a palavra mais perigosa de todas, que é o altinho, que transforma todos os carros nisso que o Paulo falou, na distância no para-brisa aumentando, na roda, na distância entre a roda, né, sem fitment, carro sem fitment. Você vê os sketches, são todos com rodão, não existe espaço nenhum entre roda e caixa de roda, então não tem pneu, não tem aquele bagulho, a roda gigante que ocupa todo o espaço, né? E o para-brisa dessa grossura, assim, enquanto a frente do carro é assim, entendeu? Então, isso que eu ia falar, né? Porque o design ele tem mais apelo quando você Ô, Miguel, o Paulo tá sem óculos, agora que eu vi, velho. Não, velho. Mas eu tirei no outro também. Eu falei pra você que o fone aperta, velho. Ah, é verdade, desculpa. Isso. Eu coloquei pra ler os bagulho no começo do episódio, do salve. Pra ninguém ver que ele tá vendo pornô enquanto fala com a gente. Não, isso daí eu falo abertamente, tá rolando. Mas o que eu tava falando é isso também, tipo, é mais apelativo quando o carro ele tem a área envidraçada mais baixa, né? Tipo, menorzinha. Tipo, o melhor exemplo disso acho que é o Camaro, né? Que tipo, tem menos vidro que o iPhone. E geralmente a gente não. É meio que aquele negócio que a gente não sabe por quê. A gente não entende por que o nosso coração ama. Mesmo a gente estudando, mesmo a gente. Cara, a gente nada explica. A semiótica deve explicar, mas é um bagulho que eu não vou lembrar. Eu tive aula na faculdade. É Fibonacci. Óbvio, não, isso é questão da proporção, né? Sempre tem alguma coisa, óbvio, a gente remete à esportividade por causa de tudo que a nossa cabeça já viu na vida, todas as Ferraris que a gente vê, todo carro esportivo ele tem essas linhas mais para-brisa bem baixinho, roda grande, roda colada no carro de corrida, enfim, todas essas memórias vão se acumulando, que é isso que é a semiótica que o Paulo falou, que a nossa cabeça pensa de uma forma sem a gente pensar sobre isso. Sim. E o negócio faz uma pesquisa rápida de todo o nosso HD e, enfim. Não, e o outro problema também dessa questão é que, por exemplo, a linha de cintura acaba subindo muito, né, nos carros mais simples, assim, né? A área para a área envidraçada também, o carro mantém uma altura legal de teto e eles sobem tudo, a linha de cintura ainda mais, então a distância da caixa de roda para a linha de cintura ou para a linha do para-brisa aumenta muito. Para mim, um dos maiores exemplos disso, que acho que fica mais evidente, era o City, o Honda City, Sim. e também o Fiesta Sedan. Ainda o New Fiesta. Que tem 3 palmos de lata até chegar no vidro entre a caixa de roda e o vidro. Sim. Embora o City, eu acho que eles souberam como fazer, eu acho. Não é algo que é totalmente horrível, é algo que é harmonioso até. Diferente de alguns carros tipo Cobalt, que eu acho bem, assim, em termos de design, bem complicado. Mas eu acho que é basicamente isso, tá? O que torna o carro bonito. São esses pontos, a altura do para-brisa, né, a área envidraçada, distância da linha de cintura para a caixa de roda e da caixa de roda para o pneu e roda, enfim. Ô, Miguel, desculpa, eu abri a foto de um Fox aqui, dos primeiros Fox que teve, né? E aí, tudo que vocês estão falando é muito claro quando você abre a foto. Porque o painel, né, aquele que vai na coluna A ali, ele é gigante, as rodinhas são pequenininhas embaixo, tem uma altura do sol gigante também. Enfim, é tudo meio estranho. Tudo bem, né? Um design de fato já ultrapassado. Eu acho que melhorou um pouco para os novos, mas realmente é feio demais. Porque aquilo é muito user-friendly, tá ligado? Porque se você pega um carro sem área envidraçada, o bagulho não dá para manobrar. Os carros super esportivos têm 1 milhão de câmeras e sensores e não sei o quê, ou os caras realmente abrem a porta e manobram com a porta aberta. Porque... É irônico você falar isso. Desculpa, Paulo. Não, fala aí. É irônico até você falar isso, porque... Cara, como os caras tiveram que meter tecnologia no carro para compensar uma coisa que é muito simples, né? Que é o overhang ficando quadrado. O overhang é a distância entre o centro da roda e a frente, ou do centro da roda e a traseira, né? Aqui é o ângulo de entrada e o ângulo de saída. Como esses carros ficaram quadrados, eu tava vendo hoje uma Forester, nas novas,
em relação a um 300C. E o 300C eu sempre achei ele um carro muito louco, mas muito desproporcional. Talvez por isso que ele seja louco, ele é bem lúdico. Sim, Né? sim. É uma desproporcionalidade do bem, mais legal, né, do que o negócio como escroto. o Camaro, né? O Camaro é outro exemplo. Mas se for ver os Camaros antigos, ele tem uma puta de uma área envidraçada, apesar dele ser todo musculoso e tal, enfim. Uhum. Mas a questão de proporção entre o 300C e a Forester... Nossa, como a Forester tá estranha, cara. É um carro que eu sempre gostei. Digamos que é um sonho de daily, assim, né? Uma 2010, 11, enfim, que seja. Que ela é pequena. Mas, cara, como e ela tinha aro 16, então a proporção é bem razoável. Mas, porra, você vê uma hoje com aro 18... assim, ela parece um cara sem perna, assim, né? E se olha o 300C, você fala, cara, a proporção entre as rodas e todo aquele volumão que tem no corpo, na banheira do carro, sem contar a janela, que a janela do 300C é irrelevante, né? Ela só serve para estar lá. Uhum. Mas você vê, cara, como o 300C, como em 2010, talvez o carro era proporcional e hoje ele é enorme, assim. Mas ele tem umas rodonas, né? Igual vocês estavam falando. Como acho que é um carro americano, ele permite que você tenha, às vezes, um aro maior, né? Para ser vendido e tal. Sim. Não que lá não tenha buraco, né? E nem asfalto ruim, mas é assim, é sempre diferente. Outro nível, não dá pra comparar. Outro nível, Então é muito engraçado isso. Fala aí. Não, puta, me deu branco agora, eu ia falar a hora que você falou, cortou a minha linha de pensamento. Tá zoada, mas enfim. E aí... lembrei, desculpa. Questão... Foi mal. Desculpa, agora. Não, mas caralho, vou esquecer de novo. Mas que eu ia falar. Puta, mano. Akira, me conta aqui. Ó, vamos esperar o Paulo lembrar, mas me conta uma parada. Me conta uma parada, Akira. Fala aí. Por que a Outback tá maior que a Forester hoje em dia? Cara, o Outback, ele é derivado de uma plataforma de sedã, né? Então, mas ele tá mais alto, né? Ele tá maior do que ele tá praticamente maior que a Forester. O trampo que os caras fazem com a Suspa já é outra história, né? Para que ele tenha uma proporção de SUV, ele já é... no sketch mesmo a gente fala, né? Que a proporção de SUV ela é dada por você cortar o piso do carro nossa aula número 1, sabe? Proporção. Ela dá por você cortar ali as rodas do carro, né? Com o assoalho no centro da roda, né? Aí a gente tem trollers que são enormes, que vão um pouco acima do centro, carros comuns que vamos contar ali mais ou menos uns 70%, e carros esportivos que é 90%, o carro é socado, né? No sketch, tô falando assim, uma questão muito de styling, nem de design, porque design a gente entra na função e não é tanto... não chega a ser... Na verdade entra na função, é design, na verdade. Mas vamos falar do styling, que é uma questão mais de atitude do carro, né? A Outback, ela é derivada de um sedã, então ele teria que estar numa proporção ou de esportivo, dependendo, né? Porque os Subarus, né, eles têm essa característica. Ou numa proporção de carro comum. Só que para que eles façam todo aquele rebuliço, para que o carro se torne um SUV numa plataforma que não é de SUV, eles têm que subir. Então, assim, o carro fica alto, mas ele não deixa de perder a característica principal dele, que é ser um derivado do Legacy. E o Legacy é comprido pra caralho já. Já é um carro que é gigante. Então, é por isso que ela fica nessa área cinzenta, né? Ele fica nesse meio termo, porque ele é um carro mais saudosista, querendo ou não. Chegamos num momento em que a Outback virou saudosista, porque ela é uma perua, porque ela é um crossover como ela sempre foi, ela não perdeu a essência. Sim. E ainda assim ela tem a plataforma do carro de luxo para que ela fique numa questão mercadológica acima da Forester, acima de todo o range do empresa, né? Que é o carro no Brasil médio e compacto, vamos falar, onde o pessoal é mais com a cabeça mais desenvolvida. Nem vou falar de grana, que aí a gente entra numa questão de preço e nenhum carro vale nada, e acho que o pessoal tá perdendo tempo. Mas, Akira, por que... Vou te fazer uma pergunta, né? Não só para você, mas respondendo o que você está falando. Por que o Fox foi criado dessa maneira?
E hoje em dia a gente vê, na verdade, um caminho contrário, que é, por exemplo, você vê ele ser mais vincudo, mais baixo. Então imagina, lançou o Fox, e aí depois o Polo mudou, e hoje em dia o Polo é muito mais vincudo, o Fox não existe, aí o Gol também tá mudando. Então a gente vê meio que uma ida e uma volta em relação ao design de carros, que fazia muito sentido naquela época, porque acho que não existia, né, esse estilo de minivan compacto, vamos dizer assim, e hoje em dia tá voltando de novo. Então, igual o Paulo tá falando, fala assim, cara, talvez seja na hora de você desenvolver um carro, seja muito caro você ter um maquinário para produzir chapas mais atrativas. Mas hoje você vê que o Gol tá muito mais vincudo. Então, se você vê um Gol hoje novo, ele não é feio, não, velho. Ele é um carro bonito, tá ligado? Eu acho carro bonito. Ele lembra muito mais o Polo hoje em dia, que lembra muito mais o Golf, que lembra, sei lá, outras coisas, que lembra, sei lá, uma régua e um monte de rabisco reto, mas a gente vê esse caminho inverso, né? Por que não foi feito assim da primeira vez, velho? Vamos lá, tudo é ciclo, né? Design é cíclico, né? A questão de evolução é plataforma, tá? Então, assim, a gente pode ter hoje uma plataforma MQB, que é modular, ela vai de um range desde o Polo até a Tiguan, que é gigante, mas eles são da mesma. Isso é uma economia, né? Isso é um corte de custo enorme para a montadora. Não sei, mas enfim, isso aí. Não posso garantir que é um corte de custo. Não, mas óbvio que é, óbvio que é. A gente não sabe como é que é o caixa das montadoras, né? Vai que eles estão todos fodidos. Por exemplo, a GM com a Gama 2 pode ter se lascado. Ou não, por causa do Onix, né? Quem sabe, do primeiro Onix. Então, mas é tudo meio que relativo. É que tudo que a indústria faz é sempre buscar aumentar lucro e, por consequência, reduzir custo também, né? Então, você tendo a plataforma compartilhada, você diminui muito o custo de desenvolvimento e produção, porque você só tem, entre aspas, um produto ali que você consegue ramificar o resto a partir dele. Então tem aquelas plataformas modulares, que você tem a fabricação de várias partes dessa plataforma que são iguais, aí você tem inserção ou remoção de algumas partes ali para você adaptar dentro da linha. E eu acho que isso também, porque plataforma não seria só, entre aspas, o chassi do carro, é um monte de peça, velho, tipo, até painel do interior, volante, retrovisor, sei lá, tipo, é um monte de coisinha ali, assim, o básico, o DNA, né, entre aspas, dos produtos que eles estão fazendo. Então, não sei se, como tem a plataforma modular hoje em dia, você consegue adaptar muito melhor, né, para o tipo de carro que você está produzindo. Só que eu acho que acaba pegando características ali de certos tipos de carro e outros que não seria tão legal, entendeu? Essa parte de ser mais alto, de ter mais essa pegada de SUV, sendo que não era para ser um SUV, enfim, N coisas, né? E o que eu ia falar, que eu lembrei agora, é essa questão da altura em si, né? Porque eu acho que, assim, por exemplo, o carro normal, né, tipo um hatch, um sedã, ele não ao limite, óbvio, mas quanto mais baixo ali, tem uma altura, um sweet spot ali que fica mais bonito o carro. O stance, né, vamos falar assim, que a roda tá mais perto mesmo do paralama, tá um pouco mais para fora, não tem aquele gap gigante entre o paralama e a roda, perninha fina, né? Tanto é que, eu não lembro que carro que era, mas foi algum salão automóvel, ou vários salões, que não sei se era o Polo ou o Onix, alguma coisa assim, era de alguma montadora grande aqui no Brasil, que o modelo que estava no salão, alguém foi tirar a foto de baixo do carro. Onix, eu vi. Bola, né? Eu vi. Onix, mesmo Cruze, todos os da GM, estavam todos assim, com uma peça de plástico segurando. Então. Para deixar realmente o carro mais atrativo. Porque ele fica mais bonito, ele fica mais apelativo, porque combina mais com o tipo de carro, com o tipo de produto que ele é. Assim como o Polo GTS, né? Que no salão ele tava baixinho, o Virtus também baixinho e tal. Você olhava o carro e falava assim, meu Deus, hoje, como a Kira disse, a linha do assoalho tá no meio da roda, tá Exato. de SUV. Então, e tem o outro lado também que você pega, por exemplo, SUV e picape. Aí eu já acho mais legal o bagulho alto. O SUV eu não acho legal de forma alguma assim, mas tipo, a picape, um veículo mais pegado off-road, já é mais legal um negócio alto, com a roda menor, um puta pneuzão, entendeu? Tipo, então vai muito também a proporção para cada tipo de veículo que você está desenvolvendo. E só que aí entra aquela questão também da usabilidade. Pô, você precisa de um carro que os carros de entrada aqui. A pessoa que está comprando, muitas vezes é o único carro que ela tem, então ela precisa poder usar o carro para tudo. E aqui no Brasil, um carro para tudo tem que ser um carro com uma altura em relação ao solo mais alta. Então você vai sacrificar um pouco da aparência geral do veículo para ele ser mais usável, que você entende. Agora, por exemplo, mas porra, tem gente que tem Ferrari no Brasil, que tem o Axle Lifter lá, né, que é para levantar a frente, lombado e valeta, só que é um bagulho que é caro,
entendeu? Por mais que popularize, você consiga colocar em carros mais simples, que até hoje acho que eu não vejo isso, vai aumentar o preço. Então o carro que é, sei lá, tipo, que hoje em dia já é caríssimo, é 60 pau, um Onix, você vai colocar um bagulho que custa mais 3 contos, sendo que você pode simplesmente deixar a suspensão mais alta, que vai livrar o carro de vários outros problemas que o Axle Lifter lá não resolve, não vale a pena. Então você vai sacrificar o carro, parte do visual do apelo dele para deixar ele usável, velho. Tipo, eu acho que o grande desafio é fazer isso ornar, né? Fazer essa altura do chão ornar com a carroceria, cara, de alguma forma, porque esse gap vai existir. E esse gap hoje em dia é importante para a usabilidade do carro, não tem? Eu concordo, Miguel. Uma coisa que eu acho interessante isso também é que, assim, as montadoras têm os Halo Cars, né? Sempre tiveram, sempre vão ter. Só que hoje em dia a gama tá tão grande e às vezes esses Halo Cars são tão difíceis de chegar aqui. Por exemplo, o Ford GT, que é o Halo Car da Ford. Primeiro que a Ford saiu, né? Mas se ela estivesse aqui, eles não iam vender esse carro aqui. O Halo Car da Ford era o Fusion, que também saiu de linha. Depois virou a Ranger, tá ligado? Era o Fiesta Titânio, saiu. Então, uma pergunta que eu tenho para vocês, na verdade, né, junto com o comentário, é o seguinte: eu concordo com você, tá, Paulo? Os carros têm que ser usáveis, principalmente num país igual ao Brasil. Só que, via séries especiais, você poderia ou deveria conseguir, devido ao número de modelos que você tem dentro de uma própria gama, ter um Halo Car também. E aí, por isso a gente pega tanto no pé do Polo GTS, né? Porque vou dar o exemplo contrário, o Sandero RS. O Sandero RS é um carro muito mais harmonioso do que o Sandero normal. Não tô falando que ele é um carro lindo, tá? Mas ele é muito mais harmonioso. Você olha pra ele é mais bonito que o outro, você não sabe exatamente por quê. Tanto que, enfim, você vê que minha mãe falava que esse carro é mais bonito que os normais, e ela não sabia exatamente por quê. E faz muito jus, né? A roda aqui é maior, enfim, pneu mais fino, ele parecia mais o sketch do que o carro usável. O problema aqui é que, assim, a gente tá falando da Renault, que tinha 5 carros em linha na época que ela fez o RS, tá ligado? Acho que tinha, sei lá, o Kwid, nem isso devia ter, mas era o Sandero, a Duster, a Captur e só, sei lá, eles tinham poucos carros. O Logan, sei lá. A Volkswagen, por exemplo, quantos carros em linha ela tem hoje em dia? Ela tem o Up, que vai sair em linha, mas tá em linha ainda, né? Ou se não tá, já saiu faz pouquíssimo tempo. Tem o Fox, tem o Gol. Enfim, ela tem 12 carros. Ainda existe, velho? Acho que sim. Eu não tenho a menor ideia, velho. Ele tá para sair, mas não conseguem tirar esse carro por causa da usabilidade, né? Apesar de hoje deve estar bem caro. Então. A Ford tem o Halo Car, que é um Mustang. Mustang, desculpa, é verdade. Hoje, né? Já foi é que assim, sempre a questão de poder aquisitivo no Brasil sempre foi atrelada a sedã, né? Sempre foi atrelada a executivo. Então a gente já remete logo ao Fusion. E, bom, eu prefiro chamar esse carro de Mondeo, acho muito mais interessante. Mas é o nome certo, né? Porque é europeu, né? Mas enfim, o Fusion teve a linha americana dele lá, e no fim viraram 2 carros, no fim virou nenhum. Né? E no caso da Volkswagen, eles têm vários Halo Cars, só que hoje eu acho que a questão dos próprios Halo Cars da Volkswagen terem ido de um carro baixo, esportivo, como GTS, GTI, independente de qual for, né? Seja Polo, seja Golf. Do Gol. Atualmente, né, o Gol GTS, que fez um baita de um rebuliço no salão para não virar nada, infelizmente, porque foi um baita de um trampo dos caras. E Golf, né? Acho que cada empresa tem seu Halo Car, e o Halo Car, ele é meio que... Ele é o flagship de cada montadora, ele não necessariamente é um carro usável, esportivo e baixo. Às vezes o Golf é muito interessante. O Golf acho que é um baita no exemplo. Não sei porque o Jetta tomou o lugar dele hoje, porque os sedãs estão morrendo até mais do que os hatches. Pois é. Mas eu acredito que, Volkswagen você tem lá, você tem Tiguan, você tem o Taos que vai ser lançado agora, você tem a T-Cross, o pessoal ama o Nivus. Então são puta carros. Só que você olha assim e fala, caralho, né, mas cadê aquele carro? Talvez hoje seja o GLI. Na minha cabeça, mas eu vou te falar, Kira, em solução de design e, assim, digo revolução nos SUVs, a Tiguan, pra mim, é um carro fantástico, velho. Fantástico. É porque é da plataforma do Golf, né? Quando você bota uma plataforma sem erro, você não tem erro, né, bicho? Sim. Não, eu acho linda, assim, sem tirar nem pôr. O carro original é maravilhoso. As novas, né, inclusive, também estão bem bonitas. Né? Então, da nova, eu tô falando da nova. Não, mas mesmo a que a sua mãe tem, velho, eu não acho carro feio. Eu acho maravilhosa também. Só que ele tem um pouco de carro de cara de mãe, que é o que a Volks fez na Tiguan, que eles falaram assim,
não, a gente vai aumentar o preço, vai ser o carro do pai. Infelizmente, né, essas coisas revertem, é meio machista, mas tem cara mais de masculina para poder justamente substituir também o... Qual que era o topzão lá, o V6? Touareg? É o Touareg. Ah, A queridinha do Ricardo, né? Do Ricardo, Mas o Ricardo é V10, não é? V8. V8. Será Tinha- que tem V10 teve- no Brasil? Teve Tinha. V10, Cara, Mas tinha eu não dia lembra que a gente V8 tava no e posto tinha e tinha um V6 cara lá também. com uma, velho, que você queria comprar. Trocar não, o a Subaru. V6 foi a que me ofereceram na troca do Subaru Sim. e meu Ah, foi Deus do V6? céu. Sim. Eu fiquei Só que era tentado. V10. Mas acho que o Carioca tem uma, velho. A mãe dele, né? Enfim, Mas o um que amigo ele não nosso. tem também? tem Ah, essa não sei, também. velho. Ele é Mas novo Forester, bicho. Mas o Akira, sabe qual é o erro? Na verdade, o Carioca é um amigo nosso que ele tá namorando, tá no Rio, acho que nem de carro ele foi, mas enfim. Uma coisa que a gente fica pegando no pé, eu concordo com tudo que vocês falaram, tá? Tanto que a Tiguan R-Line é um dos carros grandes que mais acertou nessa proporção. A minha crítica, na verdade, Akira, é que, por exemplo, o Polo GTS não foi um carro para vender, entre aspas, né? Obviamente ele foi feito para vender. Não, mas, exatamente, eles podiam ter arriscado mais como a É Renault isso. arriscou com a É RS. Ele Então- devia vir mais baixo e manual e pronto, Então- acabou. Esse é um carro então- perfeito que eu ia Não. querer. É que, tipo, pra proposta dele fazia total sentido o negócio ser baixo. Não baixo de arrastar no chão. Não, Sabe, um de pouquinho ter um mais, stance só um mais pouquinho. agressivo, velho. Mais baixo do que o modelo padrão da linha, tá ligado? Tipo, meu, mete, sei Exato. lá, 2 dedos pra baixo, não sei, meu. Mas só pra Então, combinar, velho, com o tipo de produto que ele nasceu pra ser. Exato. Sabe qual que é o problema? A gente perde, tem alguns problemas que eu vejo nisso, tá? A gente perde, a possibilidade de ter um carro legal pra gente ter usado. 2, a possibilidade de manter o Golf como um hatch médio, né? Hoje a gente não vai ter mais. Então, o que eu tô vendo eles fazerem é que quem queria um Golf não vai ter mais, vai comprar o Polo GTS, que é um golfinho, né? Entre aspas. A gente já tinha essa fama. E aí, enfim, acontecia isso. Então a gente tá nessa toada de que a gente tá perdendo coisas legais. Eu sei que a gente já falou sobre isso, né? Enfim, em outros determinados episódios. Hoje Mas vai a gente ser vai. Não, mas é que toda vez que a gente vai, que as montadoras têm a chance de fazer alguma coisa legal, elas fazem isso. Então, vou te dar um outro exemplo. O Sandero. Quando o Sandero teve esse facelift agora, eu não tô nem falando da RS, tô falando dele inteiro. Que é outra pergunta que eu tenho pra vocês, velho. Qual que é a pegada das montadoras fazerem facelift só trazendo a lanterna pra dentro da tampa do porta-mala, velho? Não consigo entender. Tipo assim, os caras falam assim, precisa fazer um facelift. Aí os caras falam assim, já sei, mete projetor no farol, LED no lugar do milha e traz a lanterna pra dentro do... Então, velho, é que eu acho que você mexe em menos painéis, né? Não, isso eu tenho certeza, mas por que isso, entendeu? Na verdade, é porque toda montadora, a prioridade da montadora é você ter uma primeira vista do carro, que nunca é a traseira, mais forte. Por exemplo, tem muita gente que pode chegar a investir no interior. Só que aí o comprador ele precisa chegar... Perdão. O comprador ele precisa chegar e entrar no carro. É nisso que, por exemplo, a Subaru peca. Porque a Subaru é um carro muito foda no toque. Ela não é um carro muito bonito ou muito impactante logo de cara. Talvez o STI, que é o flagship, né? O WX, enfim. Eles são impactantes. Mas eles todos são impactantes na chegada. Porque depois que o carro foi, se lasque. Nem você quer ficar atrás de um carro, eles não vão investir em traseira, sabe? Não é que não vão investir, tá? Não é que não vão investir. Então... E a mudança da traseira, a não ser que a primeira geração seja horrível, assim como a Spin, ela tem que ser grande. Mas, Akira, se o carro já existe, eu tô dando esse exemplo porque é uma realidade, né? 2 pontos. Quando, em 2019, eu fui, acho que, pra Europa, e aí lá eu encontrei alguns Dacias, né? Inclusive o Sandero. E ele já era mais bonito, ele já era o facelift, não era igual ao que eu tinha, né? O Sandero RS que eu tinha. E nesse facelift da Dacia, ele já era mais bonito do que o facelift que ia vir pro Sandero aqui no Brasil. Por que eles não fizeram essa? Ou já, né, segura mais um pouco, igual o Kicks fez, e já pula para uma mais, enfim, para uma mais atual, porque eu acho que esse meio de caminho que outros carros já fizeram, igual o Agile, né, que foi feio a vida inteira, e no último ano os caras acertaram o design e depois tiraram de linha. Mas assim, por que eles não esperam e depois fazem essa mudança, né? Eu não consigo entender. Então, é que eu acho que é uma questão da indústria de cada país que vai ser feito, entendeu? Do quanto vai custar para você modernizar equipamento, questão de você obter matéria-prima também para poder fazer essas mudanças. Mas o que eu acho que pega muito em questão de lanterna e farol tem aquela parte de você
não sei se é antropomorfia, né? Que você tenta ver um rosto nas coisas que você enxerga, então os olhos seriam os olhos da foto. O farol seriam os olhos, a entrada de ar embaixo seria a boca, enfim. E são os elementos mais fortes do carro, né? O farol e a lanterna. Se você consegue reconhecer um carro específico, às vezes só pelo desenho, pela silhueta do farol, da lanterna, pelo esquema de luz, pegar, sei lá, o Skyline GTR, por exemplo, todo mundo vai saber, entendeu? Mas eles roubaram do Cobalt, né? Ou ao contrário, né? Eu tenho a Fremont também, tinha uma época que tinha os LEDzinhos, que à noite era exatamente as bolinhas, eu olhava, não acreditava e me decepcionava, mas enfim. E hoje em dia, pelo menos, tá muito forte essa questão da tecnologia, e o LED representa muito isso. Então o pessoal trabalha muito com desenho de LED. Você pega todos os áudios, desde do R8 assim, até antes, tem a porra do LED lá que começou, e depois todas as montadoras pegaram essa merda, mesmo em carro mais simples. Tipo, acho que o Onix da geração passada, versão top, tinha um bagulho que parecia um LEDzinho meio azulado no farol, parecia um Y de lado, alguma coisa assim. Tinha. E aí tem as lanternas, hoje em dia também, que tem o facho de luz, que antigamente não podia, mas hoje o pessoal dá uma burlada lá que corta a traseira inteira do carro. Então, são elementos fortes que te ajudam a lembrar do carro e saber que carro que é. Então, um jeito barato de você mudar é você colocar a porra de um aplique que só vai refletir luz, às vezes nem ilumina na tampa do porta-malas, mas ele complementa o desenho, às vezes de forma harmoniosa, às vezes de uma forma que, claramente só encaixar ali, como foi o caso do Sandero atual, mas marca, entendeu? Tipo, você sabe que carro que é, você consegue mudar bastante o desenho de uma parada sem ter que mudar bastante a sua linha de produção. Então acaba compensando nesse modo e é muito mais, e causa um impacto, acho que mercadológico suficiente você mudar só a frente e a traseira do que você ter que mudar as laterais. São muito mais painéis, tem que ter muito mais projeto aí em cima para ter o mesmo efeito de coisas mais simples. Não, monetariamente eu entendo, tá? Mas na parte de design eu não consigo aceitar. Vamos lá. É muito louco isso. Ponto a ponto, assim, vamos lá. Ponto a ponto, o projeto tem um custo. O Paulo falou muito bem em questão de produção do carro, faz muito sentido. Porque a gente está falando de carros que, por exemplo, na Europa, um carro muito bem sucedido pode vender, sei lá, 25, 30 mil ao mês, ou ao ano, sei lá, não sei, tá? Aqui a Amarok vende 36. Mas um ouvinte nosso explicou o que aconteceu também, porque vendeu tão pouco recentemente. Ele explicou no DM do Insta, se não me engano, teve problema na produção e a gente também atendia demanda de outros países aqui da América do Sul. E acho que vale mais a pena vender para fora do que aqui dentro, por mais que o bagulho seja feito aqui, porque é Brasil, né? Então a produção acabou indo para lá e o pouco que sobrou, que já estava encomendado lá, que era as 30 e poucas unidades, foram vendidas aqui no Brasil. Até peço desculpa que eu não lembro de cabeça agora o nome do ouvinte, mas obrigado aí, mano. Boa. Não sei se foi citado aqui, pelo menos com a sua explicação. Mas fala então, aí, eu não lembro que raciocínio que eu tava, acabei de esquecer. O Paulo faz isso. Eu sei o Paulo. Não, mas por exemplo, a gente está falando de 300 a 400 mil Onix, que eles têm um custo de produção dos primeiros, tá? Por isso que eles não... Eles já... Você acha? A montadora, eles já fazem um carro falando, velho, vamos vender tantos. Tanto que muitos Alfas, muitos Lancias, que são carros muito interessantes, foram fracassos de venda, né? Porque não chegaram nem por exemplo, numa porcentagem razoável do que ele devia vender. Mas assim, isso falando de produção. Falando em termos de design, o cara chega assim para você e fala assim, cara, vamos fazer propostas do novo compacto plataforma Gama. Ou hoje, eu esqueci qual que era a plataforma a plataforma GEM, Global Emergent Market, né? Que é a do Onix atual, da Tracker, enfim. O cara chega para você, teu chefe, né, e fala assim, olha, a gente vai fazer propostas para esse carro. E os caras fazem tudo. Os caras são muito bons. Assim, designers no Brasil, inclusive do Brasil, né, que hoje, em termos de GM, já não estão aqui muitos deles, né, nenhum, acho. E, mano, eu cheguei a participar na questão desse Onix Plus, né? Lá no comecinho, só sketches mesmo, para os caras incluírem os estagiários, né? Fala assim, puta, vamos incluir esses caras no projeto, vai que eles têm... Pra achar que é importante, né? Pra eles acharem que são importantes. E nisso aí, porra, você se sente muito bem, né? A gente chegou a fazer uns sketches, algumas coisas muito interessantes. Sempre com LED. Isso em 2014.
assim, é uma realidade muito diferente do estúdio. Porque a gente está falando de LED hoje e o pessoal está em OLED, tá em tela tela de LCD é coisa velha, tá em tela de LED no conjunto ótico. Então, assim, daqui a pouco a gente está assistindo Big Brother no bagulho. Eu não assisto, tá? Beleza. Mas, o Miguel assiste, gente. Só queria só um ponto Nossa, aqui. por favor, fala. Ó, Kira, geralmente, pessoal, a gente gravava de terça-feira. Terça-feira era um dia bom, porque é um dia meio morto na semana. E, enfim, me dá um dia a mais. Quarta-feira é morto igual. Mas não, mas me dá um dia a mais para editar. E aí a gente teve verdade. que mudar para quarta-feira, porque o nosso amigo vê o paredão do Big Brother. E seu namorado também. Vê também, mas ela não tem que editar nada, né? Enfim. Mas, enfim, só um ponto. Mas realmente, aquele, a gente tem farol a laser, né? Hoje em dia também. Exatamente. Então, assim, tudo é uma questão de custo, mas não do custo de produção, é o custo de desenvolvimento. Porque você pôr muita tecnologia num carro que pode ser um fracasso de venda, é um risco muito grande que a montadora não assume. Muitas delas, tá? E falando outro ponto, que você falou, puta, o Sandero lá, o facelift do Sandero dos caras é muito mais interessante do que o nosso. Tem pontos, tem estúdios, né? Em vários lugares do mundo, por exemplo, a Renault tem muitos. A Volkswagen também se fala. A GM, meu Deus do céu, a GM só fechou o nosso no Brasil. Óbvio. Né? Foi uma questão puramente de design de carros como Cobalt e Spin. Tá? Apesar do Onix ser um sucesso, enfim. Mas tem estúdios no mundo inteiro. E cada estúdio trabalha com uma característica do seu continente. Né? Por exemplo, Renaults asiáticos, muito mais. Renaults indianos, se eu não me engano, tem estúdio na Índia. Cara, foi lá de onde saiu o Kwid, entendeu? Então, eles têm que ter uma característica de marca que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Depende também, tá? Por exemplo, Mustang é um nome muito mais forte do que Ford. Então, o flagship dos caras é Mustang. O estúdio do Mustang trabalha com Mustangs, a característica é de Mustang. A GM tem o Corvette. O Corvette o estúdio do Corvette acabou, não tem essa, entendeu? O Corvette, a cara do Corvette não é a cara da Chevrolet. Bens a Deus. Não, não usa nem o logo, né? Não, carro, né? A então... gravatinha tá dentro das bandeirinhas. Mano, é espetacular, né? A questão do Corvette, né? E, por exemplo, com a Renault, não. Com a Renault, eles podem ter alguns carros muito característicos, como o Twingo e Clio, que Twingo agora saiu de linha, né, lá na Europa e tal, mas eles têm que ter cara de Renault, independente do lugar. Aí entra o desenvolvimento local, que eu acho uma questão muito importante. Tinha um amigo na GM, o Vicente, que falava muito disso, que ele falava assim, é um erro você fazer uma montadora, por exemplo, no Brasil, com carros só de desenvolvimento europeu. Porque ou você vai cair na questão do custo, ou você vai cair na questão da desatualização. Temos como exemplo o Astra, que morreu na Europa, mudou na Europa 3 vezes antes de ser mudado no Brasil, e na hora de ser mudado no Brasil ele virou o Vectra e depois morreu. Morreu antes do Astra. Inclusive. E o Astra continuou, né? Pois é. Então, assim, se você trouxer produtos de primeiro mundo para um país subdesenvolvido, eles vão ter problemas. Ou na hora de refazer, ou em algum outro momento. Tá? Então, desenvolvimento local é essencial. Né? E por isso, uma questão, você entra nessa questão de, putz, é custo, mas não é só custo, é gosto. É gosto do local. Por exemplo, o Onix não vem de lugar nenhum do mundo, é o carro número 1 aqui. Por quê? Porque o brasileiro é muito peculiar. O indiano é muito peculiar. Porque a gente tem um carro aqui, indiano, que é inaceitável. Aqui é inaceitável, e lá é um sucesso. E eu tô falando do Etios, tá? Que acabou de morrer, mas enfim. E era um carro bom, né? Era um carro bom, mas era horrível, velho. Olha, eu já ouvi falar que as chapas dele não eram muito bem soldadas. E na questão do uso, como aqui o brasileiro bate muito, na questão do uso, você dá uma encostadinha, ele abre a chapa. Imagina na Índia, então, velho. Pois é. Que é um caos do caos, velho. Mas sabe lá como é que o carro é montado lá, né? Às vezes ele deve ser montado mais reforçado. Enfim, é uma questão muito, né, de mercado. O brasileiro é tão estranho que a gente não aceita o que vem de fora de pobre, e a gente ama, só que não consegue pagar o que vem de fora de bom.
entendeu? Então, na hora do desenvolvimento, os caras falam, puta, mano, mas que... Não, quando eu tava lá, era direto, né? Sempre precisa ter um grupinho, assim, uma panela, né, do Do pessoal trampo. que zoava e falava assim, cara, o que eu mais canso de ouvir é os caras falando, puta, mas vocês deviam voltar ao Opala. Aí os caras falam assim, mano, o Malibu tá ali. Só que você não vai comprar. A evolução natural das coisas você não vai comprar. Porque é muito caro. Fica muito caro o desenvolvimento. O desenvolvimento não, o próprio CKD, a própria montagem de um carro no Brasil é de fora, né? A tecnologia é outra, a soldagem é outra, o maquinário é outro. Aí sim entra no papo, na ideia do Paulo, de custos de produção. Porque é inviável, a gente infelizmente está fadado a receber lixo, né? Lixo é entre aspas, né? Entre várias aspas, porque tem muito carro que é muito bom, por exemplo, o Sandero. Mas a gente não vai receber a atualização europeia do Sandero, porque ele é um carro que já está com algumas características de lá, entendeu? Não, até A porque... produção de carro no Brasil é um eterno Golf MK4,5. É isso. É um bagulho que tá alinhado, de repente não dá mais, então vamos fazer o nosso jeito e ficar aquela coisa maravilhosa. É heróico de ter feito esse tipo de carro, né? O pessoal, Sim, assim, velho. o desenvolvimento local é heróico, porque os caras trabalham com nada. É a ponto de você chegar e falar assim no estúdio americano, puta, mas a gente desenvolveu uma roda Aro 14. Os caras, o que é Aro 14? Aro 14 não tem, né? Founder, sabe? Uma coisa ridícula. Não existe. Roda de carrinho de bebê lá, praticamente. Não, e o Japa insistiu no estilo europeu do Sandero, né? E que, enfim, Cara, eles têm a Renault toda é bem bicudinha, né? Lá. Os mais modernos, os mais novos, são todos bicudinhos. E o nosso ficou no Dacia. Mas é que tá exatamente isso, não é Renault. Que fica quadradão, exato. E aí fica toda aquela... Aí o Sandero, o nosso Sandero é um pouquinho, um pé aqui, um pé ali. É bicudo, mas é meio quadrado. E aí fica. E aí quando faz o facelift, que é tentar modernizar um bagulho que é uma caixa feia, e sinceramente, assim... Sandero RS, muito, dá pra deixar... Não, mas dá pra deixar legal o Sandero RS e tal, mas é um carro que não é bonito, não é um GTI, não é um puta, não tem um requinte. Então, realmente, você... Óbvio, você pega o carro, todo carro tem potencial para ficar bonito. Você botar uma roda, você baixar ele, você... Menos o Edge. Mas só pra deixar claro. Hoje a gente viu, mandaram num grupo um Marte com som para K24, né? Dos primeiros Marte, né? Que é o mais feio. Não é dos primeiros. Não, já é o facelift. É o facelift. E aí ele tá preto, baixo, com umas rodinhas bem racer, pneu quadradão. E aí você fala assim, puta, esse carro é bonito. Tipo assim, não é, nossa, meu Deus do céu, mas, cara, ele bem melhor do que o original, né? Bem melhor do que o original. É dos primeiros ainda. Aí, eu mostrando. Salva aí pra gente postar. Mas o para-choque é dos coisas, não é não? Lá deve ser alguma coisa diferente, né? Mas o cara mudou aqui, mas realmente ainda tem o zoiudinho, né? Acho que sim. E aí tem carro... desculpa, amiga, pode falar. Não, e tem o famoso segredo que foi o que eu comentei na hora que eu vi, que é assim, pô, mas ele todo pretinho ficou bonito. É que nem os caras assim, mas a M4, pô, tô começando a gostar. Essa preta tá bonita. Porque a tampa, né? O carro preto não mostra nada do carro, velho. Você só vê os highlights e fica realmente... Então, os highlights são bem acertados, mas o resto do carro é horrível, é feio, o carro é feio. Então, mas aí o preto, ele deixa muito mais evidente a questão da proporção geral em si, e não das linhas que estão dentro daquela silhueta. Isso é. Então, você vê que o carro é bombado, né? No verde, você acha ele meio assim, você acha meio estreito. Sim, e você pega esse Marte, por exemplo, que a gente deu exemplo, é um carro que está mais baixo, com as rodinhas um pouco mais para fora, já muda a cara do carro. Totalmente. A percepção que você tem quando você bate o olho é outra, velho. E é um bagulho simples de fazer. Né? Só que o carro vai ficar uma bosta de andar. Então, deixa eu tentar, enfim, criar uma linha de raciocínio aqui. Então, de fato, a gente perder a capacidade de criar os carros daqui para cá mesmo, com, né, essa adição
do fator custo para a produção, seja do design, das chapas, enfim, de montagem, isso é uma coisa muito ruim, justamente porque, como a gente tem uma fronteira, né, para produtos importados com uma alíquota de imposto muito alto, a gente também não consegue acompanhar, mesmo se as pessoas trouxessem. Então, ou ele vem muito caro, ou se a gente for só copiar aqui, ele acaba sendo caro igual, porque a gente não vai conseguir acompanhar as mudanças que uma Europa, por exemplo, ou os Estados Unidos conseguem fazer, correto? Uhum. E não é garantia de sucesso. E não é garantia de sucesso Exato. também. O March, por exemplo, é um flagship japonês, né? Porque ele é um É. carro muito difundido no Japão. Muito, é o Micra, né? Ele é um carro que é um sucesso da Nissan na Ásia, e aqui no Brasil o pessoal não engoliu ele. Não, acho que foi. Mas foi o carro-chefe da Nissan um bom tempo, né? Sim, mas por ele. E outro carro que a Nissan tem também. Agora tem o Kicks, né? Que por Que é o incrível March pareça, altinho. Mas, Miguel, o Kicks, ele tá tendo que fazer um bagulho. Manja quando você tá trampando, e aí é um grupo de 5 pessoas, e aí demitem 4 e fala assim, mano, você vai ter que carregar sozinho, velho. E aí você fala assim, mano, eu até aguento, mas assim, não vai dar. Os caras, mano, enfim. Porque o que aconteceu? O Max saiu de linha, o Kicks, ele teve uma atualização bonita, eu achei o carro bonito, tá bastante atualizado, só que isso é foda, né? Ele continua com o motor 1.6 de 118 cavalos, 116 cavalos. Tem nada, E aí, isso é câmbio CVT que acaba, enfim, com mais 30% de qualquer potência que você pode extrair. E aí, gente, eu acho o carro bom, tá? Vende demais. Só que é muito engraçado, porque se você for pensar, o marketing que a Jeep, por exemplo, fez em cima do Renegade da Compass, faz com que eles vendam um carro que bebe mais, é um carro maior, às vezes é um carro até um pouco mais proporcional, e eles vendem os dois carros a mais 100 pau, tanto a Renegade quanto o Compass. Hoje o Kicks vem mais caro, com a mesma mecânica de antes, e, enfim, não tem mais o que você falar para as pessoas, assim, ó, tem um farol aqui. Com a lanterna atrás no Nossa, que é né? horrível, que é o tipo de carro que você vai ter que ter o preto ou vermelho para ver se tampa um pouco isso, tá ligado? Ou você vai passar enfim, vai ter que passar tampar não vai, porque vai ficar o bagulho, vai. Não é que nem o Miguel, eu vou ser bem sincero, Miguel, eu colocaria um insufível muito escuro ou alguma coisa da cor do carro ali pra tentar dar uma... Eu não gostei, tá? Mas foi um jeito que eles acharam, e é muito engraçado, porque é um jeito global, né? Esse carro foi lançado também fora. Enfim, vi alguns vídeos lá fora também. Então, assim, a Nissan, não sei o que vai acontecer. Eu, em episódios passados, achei que ela que ia sair. Quer dizer, não sei nem se ele falou online, mas assim, eu achei que ela ia ser a próxima a sair, e os caras vêm e me lançam um carro novo. Então, enfim, é o que você falou, né? Eles estão vendendo hoje... Às vezes é o último respiro, né? Também. Tô falando isso, mas assim, 2 meses atrás eu fiz também a campanha no trampo do Territory e a Ford vazou, velho. Mas o Territory, ele é importado, né? Deve continuar igual... Ele é chinês, Ele é importado, Aliás, é que faz muito tempo que eu não saio de casa pra olhar. A concessionária da Ford, vocês chegaram a passar na frente de alguma esses dias? Mas tá tudo fechado, né? Na verdade, você não vai conseguir saber. Eles venderam muitos dos terrenos das concessionárias para outras. Não, mas é isso mesmo, tipo, saber se ainda tá o Ford ali, ou se, sei lá, já virou um GM, um Jack, Cherry. Chevrolet Regino. Algumas já foram. Furgel, né? Mas sabe uma coisa, e aí vou tentar, eu sei que, né, eu criei essa linha de raciocínio sobre custo, né, e sobre, enfim, importação, mas se fosse pra gente apontar pequenas coisas de design, o que vocês acham que de fato faz um carro bonito? E vou dar um exemplo aqui, né, a gente sabe que a BMW Série 3, ela é reconhecida, né, internacionalmente por ser o sedã, ou um dos sedãs mais bonitos, né, do mundo, principalmente pela coluna C ali, não é, Akira? Que ela tem É o Hofmeister King, que é aquele Czinho que ele faz. Que morreu em alguns carros, né? Na Série 4, inclusive. Né? Porque ela é coupé, né? Mas isso é uma... Não, mas os outros coupés tinham também. É que o cara decidiu fazer um desenho que não é da BMW. Foda-se. Mas, Paulo, 2 coisas. Me explica melhor sobre o que é isso, né? Do que a gente tá falando. E 2, responde essa parte de que você acha que faz com que os carros sejam bonitos ou feios, né? E conseguir diferenciar. Óbvio, não só pelo preço de produção, mas também e acho que coisas específicas, assim. Então, esse negócio da coluna da BMW é uma assinatura de design que, tipo, tem, que nem a grade duplo rim é outra, os faróis que são sempre 2 elementos internos, né? Agora com o Z, eu acho que ainda é assim, não sei se mudou alguma coisa, que a BMW tem dessa, né? Foda-se a tradição. Se eles querem mudar, eles vão mudar e pau no cu todo mundo, isso sempre foi assim, né? Mas são coisas que meio que mantém, que por mais que atualize muito a family face da marca, né? Que a carinha geral dos produtos, né? De cada geração, de cada época, são coisas que eles atualizam para a geração atual. Só que nesse caso eles meio que largaram mão, pelo menos no Série 4, né? Os outros eu não tô sabendo se mudou muito, acho que Série 5 ainda tem e tudo mais. Só que é uma coisa que, assim, perde um pouquinho da identidade da marca, né? E tem essa questão da tendência também do pessoal, tipo, da grade aumentar, que acho que foi
chefe de design da Jaguar, que falou que a grade deles não vai aumentar mais, porque fica uma coisa absurda, e que por mais que seja tendência, se você descaracteriza o seu produto, você começa a ir para um caminho que, por mais que seja o que tá todo mundo indo, não significa que é o certo. Exatamente aquela história de você ou vai com a galera ou você tenta procurar um outro caminho, entendeu? Que se você acertar, você vai ganhar muito mais destaque, muito mais notoriedade. E você também não fica preso a uma certa direção também, o que te ajuda a ser mais livre, porque criação é isso. Quanto mais limite você tem para sua criação, pior fica, né? Que é o que o Miguel falou na entrada dele, que é do engenheiro que não vai deixar você fazer o design que você quer, porque tem paradas técnicas, às vezes, que não podem, ou o marketing vai falar que não pode, porque todo mundo quer o farol cheio de elemento, então você não pode fazer o farol mais... Mas também tem outros benefícios, né? Você não pode fazer um farol mais limpo, com desenho interno. Então, são várias coisinhas, assim, que você acaba se perdendo no meio do... O pessoal acaba se perdendo no meio do caminho, na minha opinião, né? Eu sou um designer de móveis, né? Não sei se posso opinar também, assim, a galera que não trabalha na área, né? Mas você falou da BM, Paulo... nas M4 e M3, os caras, tipo assim, simplesmente não obedeceram nada. E mesmo as grades crescendo, que as grades estavam crescendo, né, do centro, expandindo para as laterais e menos para cima e para baixo, então era um crescimento proporcional, né, digamos, entre aspas, mas ela crescia proporcionalmente. Não, eles fizeram o dentão para baixo, meteram foda-se, tiraram esse bumerangue aízinho lá da parte traseira e, cara, mudaram completamente o carro, porque se obedecesse a série 3, que é o que geralmente eles fazem, pegam a série 3 e, né, modificam para virar M3 ou M4, enfim, série 3, série 4, mas não fizeram isso, velho, eles fizeram um bagulho totalmente diferente. Que na Mercedes, eu achei que combinou muito os últimos, tanto de SUV quanto de cupezão. Que achei mais harmônico também. Então, eles deixaram bem quadradão à frente, só que a Mercedes também era quadradona, então eles tinham, né, essa identidade já, e meteram uma sei lá, velho, parece um Rolls Royce, né? Parece uma parada assim que deu mais elegância para o carro. Não é que só fez o bagulho grande para ser grande e terminou que, velho, só ficou feio, né? Não é que... Então, mas complementando o que você falou, eu concordo que tipo, ele perdeu a essência, assim, em termos de design, porque eu acho que comportamento dinâmico e tudo, o pessoal falou que tá do caralho, tá bem legal, né? Mas assim, é óbvio que o cara eu acho que os detalhes isolados, né? Tem algumas coisas que eu acho feia, outras coisas que eu acho que, no geral, tirando a parte da grade, no geral é um carro bem bonito, principalmente por causa das proporções, entendeu? E pra mim o que atrapalha... Traseira é linda, exato, assim, linda, as proporções, eu tô falando a parte física mesmo, assim, não tirou a grade da equação. De resto, é um carro bem bonito, é bem legal. Eu acho que ele poderia ser mais M3, mais M4 do que ele foi nesses elementos de design que tem no resto do carro, a grade, né, também, principalmente. Mas é isso, tipo, eu ainda acho um carro bonito pra caralho, de quase todos os ângulos, menos aqueles que a grade fica muito em evidência. Mas o preto, por exemplo, que é o que a gente falou antes, já melhora pra caralho, porque você esconde o principal defeito. E as coisas que deixam o carro bonito, elas continuam ali. Por isso que a gente usa preto, tá vendo? Né? Exato. Que é confiante. Porra, tô de azul, cara. Você é daltônico, pode ser preto. Você é verdade. É isso aí. Mas não tem nada a ver, né? Não, e M3 e M4, o que eu achei também é que elas, principalmente em cores claras, né? Como você falou que dá vontade não de morrer. Escondem os detalhes, né? Mas, cara, ela ficou tão bombada quanto uma 320 da geração F30, entendeu? Ela não é aquele negócio absurdo que era as M3 e M4, ela virou um carro mais, sei lá, mais comum. Inclusive, Miguel, a 320 F30, a série 3 F30 é tão proporcional que é a base da Alfa Giulia, né? Puta que pariu, inclusive. Os caras fizeram um carro muito bonito. É claro que é um carro muito parecido, mas a proporção não, eles acertaram muito, né? E aí, para chegar na nova geração e cagar para tudo aquilo que vinha sendo trabalhado, e eles desandaram. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Sabe por quê? Porque o que eles cagaram na nova série, na próxima geração da série 3? A proporção ficou estranha. Tanto que se você... Em todos os carros da BM, todos os carros da BM. É verdade. Tanto se você pegar a geração F30,
e a Giulia, assim, você vê que, porra, são carros com proporção, com temas diferentes, mas você vê que a proporção tá acertadinha, que elas são iguais, você fala assim, puta, mano, e daí que um é cópia da... Não é cópia, o pessoal, assim, o pessoal gosta de falar muito de cópia, eu não sei se eu posso entrar nesse ponto agora, mas, assim, não é cópia, não é que, ai, meu Deus, o Civic parece o Jetta, não é que, pô, os carros não são cópias dos outros. Primeiro porque para você lançar um carro bem seu desenvolvimento demora uns 3 anos. Então, assim, como é que o cara vai olhar, vou falar, puta, eu olhei a BMW lá e eu acho que eu vou fazer igual. Se eu fizer igual, meu carro vai sair daqui a 4 anos, entendeu? Não é? Isso não existe. É que, Ele vai assim, sair defasado, né? designers têm referências, tá? Mas O que o Pinterest... Civic é um jetão, é um Ah, jetão. claro que é, mas por quê? Porque eles foram desenvolvidos, eles foram lançados agora, mas eles foram desenvolvidos na mesma Sim, época. sim. As referências são iguais. As Uhum. pessoas olham o mesmo menos Pinterest. pro AliExpress, porque pro AliExpress aí o Civic é mais. Não, tem o Civic mais é um Lamborghini, na verdade. É. Não, mas isso é muito verdade. E outra, pô, você tá fazendo um tipo específico de carro. Pô, eu quero fazer um sedã, que é o meu flagship, é o carro mais emblemático da minha marca. Ele tem uma proporção ali, e você, que é o concorrente, está querendo fazer um sedã para bater de frente. Você vai fazer um negócio que tem o mesmo package, né, que fala? Sim, sim. Que vai ter a mesma proporção, mesma distância, o bagulho vai ser tração traseira igual, vai ser esportivo, vai ter que ter uma largona, bitola de roda, o caralho a 4. Então, a estrutura principal, o chassi de cada projeto, que eu tô falando do projeto, né, não do carro em si, é o mesmo. Tipo, você tá tendo o mesmo objetivo, entendeu? Só que você, depois, quando tiver mais avançado, você vai ter as diferenças ali dentro do projeto. Mas são carros concorrentes, eles não podem ser diferentes, velho. Senão não seria concorrente, tá ligado? Tem muita empresa que trabalha com a questão de fighters, né? Que são carros que são concorrentes e eles tentam adivinhar o futuro a partir de alguma coisa que tem hoje. Por exemplo, na GM a gente tinha painéis enormes, de 6 metros por 2 de altura, com toda a proporção, por exemplo, da Duster. Por quê? Porque era um carro bonito? Não, porque era um concorrente que ia vender bem. É um concorrente emergente que vende muito bem, que já estava matando a EcoSport, no caso. Mesmo a EcoSport com aquela renovada. Então, assim, já foi trabalhado, eu não sei se tem muitas empresas ainda que fazem dessa forma, muitas montadoras que fazem dessa forma, que é trabalhar a partir do que a gente tem hoje, né? Não cópias, mas fazendo carros todos novos a partir de por exemplo, putz, SUV ele é o que tem hoje, tá? Proporçãozinha, 3 janelas, tal, parece uma piruinha alta a partir de uma picape, ok. Mas e se a gente fizer a partir do hatch, sacar uma janela e deixar ele mais aceleradinho, sabe? Tem muitas coisas envolvidas nisso. Mas tem muitas montadoras que trabalham com uma questão de ir atrás do que se tem hoje e não são tão inovadoras, né? Assim como tem empresas que... É tipo a Duster nova, com o cara, a lanterna, os caras roubaram de um Renegade, eles pegaram na rua, foda-se, botaram lá, não combina com nada, estragaram o carro que teve a frente bem acertada, porque eu achei que eles acertaram a frente bem melhor do que a antecessora. E aí cagaram. Você não fala mal da Duster porque a gente já foi viajar de Duster, hein, Miguel? Já fomos. Não, é um carro bom, assim, pra... Bom é uma palavra forte pra ele. Mas... Não, mas é porque ele se propõe, entendeu? Não é um carro top pra caralho. Ele é um carro aquele carro. Ele é um carro honesto. Ele é a Tucson da Renault, né? Sim, se os caras tivessem pegado a lanterna do Sandero, que ficou uma bosta, mas botaram na Duster, ia ficar melhor. É que assim, não é que a lanterna ela foi exatamente copiada. O tema do Renegade é daquele galãozinho militar, que com certeza foi a mesma inspiração dos caras da Renault, só que a Jeep lançou antes. Aí você fala assim, puta, mano, os caras copiaram. Marca, né? Infelizmente dá essa impressão. Mas assim, é uma questão, aí eu acho que é uma questão de lançamento do produto. Por exemplo, o da Duster realmente, como ele veio depois, parece mesmo uma cópia, né? Mas a questão é que os dois estão indo pro lado de Jeep, cada empresa tem seu flagship dentro deles mesmo, tá? Dentro da própria montadora. A Jeep tem o Jeep propriamente, né? O Wrangler, né? O Wrangler, né? O Wrangler, obrigado. Assim como a Renault, como ela é dona da Autovaz, como ela é dona de quê? Pode ter o Niva, entendeu?
Na minha cabeça, o Duster é muito o sucessor do Niva. Assim, É verdade. Mas assim, por quê? Porque é um carro de extremo baixo custo, valente, simples e ele ainda é um carro utilitário, né? Então assim, pô, cada um tem seu flagship e os caras vão falar assim, cara, como é que a gente vai fazer esse tema? Os 2 galões militares, tanto soviéticos na época quanto americanos, dos Ocidentais, né? Americanos. Obrigado, eles eram o mesmo galão com o xizinho ali, que era uma questão estrutural do galão, né? Aí os caras vão lá e usam, realmente, né? Vai fazer o quê? Fizeram de uma forma que ficou parecido, infelizmente, né? Mas, infelizmente não, talvez, porque deve estar vendendo que só a porra, né? Assim, eu não tenho mais dinheiro para comprar essas porra, mas quem tem... Meu Deus, até esqueci o nome. Uma coisa, cara, que eu tô reclamando que copiou da Renegade, mas eu vi uma Duster desse modelo novo. E faz tempo já que lançou, faz um ano. Cara, quem comprou aqui foi a GCM. A GCM comprou todas as... É verdade. Não, aqui a polícia militar também usa. E é muito louco. Eu que te comentei isso aqui, porque a polícia andava apagada, né? Aqui nas ruas perto de casa. E agora, quando você apaga o farol, ele fica com o LED DRL, mais... né? O DRL mais claro. Então, tipo, dá pra ver os caras passando aquilo. É muito louco. Mas uma hora alguém vai se ligar e os caras vão tirar, meter uma fita isolante, mas eu concordo com vocês, na verdade. Eu acho uma discussão bastante deep. Eu só tava tentando trazer ela para um contexto mais raso, que vou dar um exemplo aqui, tá? E não tô jogando no lixo tudo que vocês falaram nos últimos 20 minutos, tá? Mas o contexto, por exemplo, é que o que eu gosto muito dos nossos carros, tirando do Akira, mas do Akira tem uma licença poética porque é uma perua e enfim, tem outra concepção, é o fato deles terem 2 portas, velho, que é uma coisa que você não acha mais. O meu eu gosto muito, né? É que o meu e o do Paulo, eles são um pouco mais difíceis porque o meu é coupé, né? Mas na verdade ele não é, ele é meio que um sedã. O cara quer muito glamorizar um hatch 2 portas, ele fala que é coupé. É que do Miguel dá pra você falar que ele é um hatch, né? Então é mais fácil de você visualizar. E isso é um conversível, e é muito engraçado isso. Porque, enfim, são coisas difíceis de você comparar. Mas hoje, se eu pego, você fala assim, puta, legal, eu quero comprar, por exemplo, vou vender o Escort, vou comprar um carro zero, mas eu gostaria que ele tivesse a mesma essência. O que vocês comprariam? Nada, não acho. Não existe. O Paulo, o que você compraria? Nada. Não existe. Então, mas é que nesse caso também... O meu existe, né? O meu existe, mas custa... 250 mil reais. Existe, mas existe pra quem tem muito dinheiro, velho. Isso não existe pra nós. Mas é que assim... Oi? Se existe ainda, compra um Gol 2 portas. Que ninguém quer, porque vai virar uma bucha. Então, não, mas é que tá, tipo... não tem mais carro 2 portas, não é porque a galera não acha bonito. É porque a galera não compra, velho. Porque, sei lá, você pode até achar bonito, mas pra revenda é melhor pegar o 4 portas. Exato. Puta, mas eu vou ter filho, o carro ele é bem mais usável. Eu não tô discutindo que ele não seja usável, mas assim, hoje, com o tamanho da gama que a gente tem de produtos, daria pra ter, entendeu? Então, mas é que tá, na velho. Europa tem. Então, tem, mas tá caindo. Inclusive carro esportivo também. Mas é isso, porque, tipo, você vai ter painéis diferentes ali na carroceria para você fazer, porque você não vai ter uma porta ali. Normalmente, isso tudo bem que você poderia mudar, né? Mas o entre-eixos do 4 portas é mais longo, então talvez você tivesse que ter uma base encurtada ou um painel maior ali para compensar isso, ou a porta maior também. Só que você vai aumentar o custo de produção para um volume que não se justifica. Eu acho que é o único motivo. Eu concordo, porque o bagulho é mais bonito. Eu concordo tem com um você. apelo também. Eu concordo com você 100%. Mas entra na discussão que a gente estava tendo de que, assim, estou usando esse tipo das 4 portas, mas poderia ser outras coisas, né? Porque não tem mais carro conversível, por exemplo. Todos os carros conversíveis, Paulo, se você for pensar, depois do Fusca conversível, que era uma adaptação, eu acho que todos eram importados, velho. 206cc, né? Todos os Peugeot e Renault, tudo importado. Então, assim, o brasileiro, ele sempre... Puma, né? Acho que o Puma, obviamente, não era. Mas, assim, desde essa época, todos eram importados. O brasileiro, de fato, não aceita. Mas não daria pra gente ter uma montadora apostando em alguma coisa que a gente fala assim, os caras vão dar um tiro aqui. Por mais que vá custar, tá? Mas que seja... Eu tô dando essa desculpa de relocar. Mas podia ser alguma coisa que ajudasse. Gente, se não tivesse... Tenta imaginar o mundo como seria, né? Como seria a Renault no Brasil sem o Sandero RS. Ele ia ser uma montadora, pra gente que é entusiasta, meio bosta, tá ligado?
tipo assim, não que ela, né, muita gente ainda acha meio bosta, mas isso melhorou muito a concepção que a gente tem. Isso melhorou muito a concepção que a gente tem sobre a marca como um todo, com o carro que eles usaram, o motor que eles já tinham, né? Eu acho que, obviamente, eles usaram a base do Sandero e aí não dava pra fazer 2 portas, mas eles tentaram, velho. Isso eu acho louvável, tá ligado? Não, eu acho muito louvável, eu acho incrível o que eles fizeram. O Polo GTS era pra ser um carro 2 portas, entendeu? Sim. E a Volkswagen podia se dar o luxo, esse é um negócio. Tem dinheiro, só que sabe o que eles fizeram? Fizeram o Nivus e o T-Cross, que é praticamente, eu sei que eles são diferentes, carro, em plataforma, eles são em plataformas, inclusive, um do Virtus e um do Polo, né? Mas a plataforma é MQB de qualquer maneira, tem a mesma motorização ambos, então a gente sabe que coxinha, enfim, tudo é igual. Por que eles não apostam, né, enfim, em um ramo diferente? Porque eles têm a Tiguan, o Nivus, o T-Cross, enfim, eu uso a Volkswagen porque acho que é a maior gama que a gente tem aqui. E no final todos estão caros. Aí você vai falar assim, um carro mais usável é um carro 4 portas. De fato é. Só que eles já não têm linha tantos carros 4 portas que não dá pra você fazer um 2 portas, velho. É possível que não tenha. Mas eles podem se dar o luxo. Esse é um negócio, tipo... Então, mas é que, sei lá, quando é negócio, não tem luxo na hora de você prestar conta. Puta, a gente fez isso aqui, não ganhou dinheiro, comeu tempo de produção, sei lá. É uma bosta isso. Mas é onde a gente vive, velho. O mundo que a gente vive. Eu sei. É que você ganha no marketing, você ganha em outras coisas. Então, mas é que o pessoal viu que pra ganhar no marketing você não precisa nem fazer um bagulho diferente. Você tá com os adesivos ali, fala que é GT Line, uns aplica no para-choque, né, que é o caso do GT Line lá, uns bagulho prateado, nada a ver. E foda-se, o bagulho vende. Tinha uma menina no escritório que eu trabalhava antes, que ela tinha um GT Line, o cara era bonitinho, ela achava, era mais bonitinho que o Sandero normal, e era mais barato do que o RS, ela, foda-se o RS pra ela, tipo, ela não ia correr com o carro. E tinha o GT Line lá, velho, com os detalhezinhos azul no interior, o banco com grafismo diferente, e vendia a parada, velho. Você pega o, sei lá, um monte de Fiat Adventure, os Sporting também, que, tipo, às vezes tinha até um kitzinho de saia, spoiler e tal, mas é exatamente o mesmo carro com aplique, velho. É muito mais barato você fazer isso e talvez o ganho de imagem pode não ser igual se fosse um carro novo, um 2 portas. Não, eu tenho. Só que eu acho que, pela questão de custo e quanto vai vender, compensa esse ganho de imagem não tão bom quanto seria com um carro melhor, entendeu? Eu acho que é uma bosta, tipo, a conta simplesmente é essa. Velho. Eu entendi, mas não tá na hora de a gente ver, depois de sei lá quantos anos, depois do descobrimento, que a gente vende quantos Onix por mês aqui que a gente vende? Sei lá, 20 mil. Então a gente tá falando de um carro, enfim, de uma montadora que vende só um modelo, 10, 20 mil carros por mês aqui. E eu acho que até mais, na verdade. Mas assim, não tem como apostar, dar uma apostadinha assim, igual o Miguel falou. Não tô falando pra você criar uma Tiguan com motor W16. Tô falando pra você criar um carro que já existe com 2 portas, sabe? Enfim, dá um jeito, velho. Me ajuda um pouco também, sabe? E o GTI, o Golf? Saiu, não existe mais aqui. Então, mas tipo, ele não era um carro que era meio que pra ser isso, tudo bem, que era 4 portas, mas assim, é um carro bem legal, bem bonito, que tipo, tem uma puta, uma fanbase aí, sei lá como é que fala, tipo, aqui, sempre teve, desde o MK3, MK4, enfim, MK4,5, saudou. Mas assim, o bagulho simplesmente não tá vendendo, acho que começou a cair venda, não sei por que colocaram o GLI, porque talvez quem tenha grana pra comprar hoje seja os tiozão que curte mais sedã, se bem que vagueiro compra, né? Não importa. E o bagulho saiu, velho. E era um carro exatamente desse tipo que a gente tá falando aqui. Mas vou te dar um exemplo. Sabe quem tava tentando? O Civic SI, velho. O Civic SI, o primeiro era 4 portas, mas os outros... Você viu o que aconteceu, velho? Tudo bem, mas é que os caras tiveram, velho, aumentou 500% de uma geração pra outra. Aí, pau no não, mas de todos também aumentaram, velho. E no caso do SI ainda tinha um GTI que era mais ou menos o mesmo preço. E por mais que eu fosse comprar SI, eu acho que o GTI em si como carro, pelo que ele oferece assim, do jeito mais simples possível, era o carro melhor, e a Volkswagen então vai vender mais aqui de qualquer jeito. E eu concordo com vocês que, puta, seria muito mais legal ter umas paradas assim no mercado e tal, só que eu acho que não funciona desse jeito aqui, pelo menos, acho que nem lá fora tá funcionando mais. E se fosse pra você falar de uma forma simples, o que deixa um carro bonito ou feio? O que você falaria? Eu vou terminar do mesmo jeito que eu comecei, a proporção mesmo. Tá bom. E você, Miguel? É a proporção e o quanto que a montadora tá a fim de arriscar também. Boa. Justo. Akira, você ia falar alguma coisa? Pode falar também, obviamente, mas se você puder também responder junto. O que eu tava falando? Sim, eu tava falando do Paulo o seguinte, o que aconteceu com o GTI é que ele mudou de geração. E fica inviável. Toda vez que um carro muda de geração, e a Volkswagen é boa nisso, né? Ele ia virar um
um RS4, bicho, de preço. Pois é. É verdade. Então, o Golf GTI, ele morreu e ele ainda teve um respiro com o GTE, que não vendeu porra nenhuma. Não, que o GTE eu preciso falar, porque eu, por pura ignorância e falta de interesse Comprou total... um sem querer. Pensou, puta, comprei um sem querer. Não, mas que eu achava que ele era elétrico, né? Porque GTE é de elétrico. E não, ele é híbrido, na verdade. Então devia ser GTH. Mas olha o mundo que a gente vive, Miguel. Todas as montadoras estão trazendo agora os seus Halo Cars elétricos, né? Sendo que o Brasil é um país... Japa, você tá entendendo que é GTE, mas é que eu sabia. Eu vi os reviews, sim. Mas assim, todas as montadoras estão nessa vibe de trazer os carros elétricos, só que esse é o tiro menos certeiro que você pode dar, porque aqui não tem nenhum tipo de infraestrutura, a gente não tem nenhum tipo de isenção de imposto, e todos os carros são importados. Então, assim, o brasileiro... E o carro que era para ser 100 pau chega por 250. Então, imagina que a mesma marca, nosso gente, petróleo e nosso álcool. A gente vai morrer na combustão. Akira, olha que louco isso. Eu vou fazer essa imagem aqui para você entender. A gente tá falando que a mesma montadora que não faz carro duas portas, porque traz as coisas que o brasileiro gosta e precisa, tá trazendo um monte de carro que o brasileiro odeia, só para provar para ela mesma, ou para as filiais, né, ou para os headquarters, que são gringos, de que as montadoras são mais verdes, né, enfim, são... Então, mas eu acho que é mais para preparar terreno, velho. É um carro de imagem, porque eu acho que hoje em dia o que valoriza mais é o carro ser ecológico do que ser um carro esportivo. Eu concordo com você, Paulo, mas poderia ser um tiro... na questão de design, entendeu? Ao invés de ser um tiro na questão de ser ecológico. Porque eu acho que venderia mais do que esse carro poderia vender sendo elétrico, ele seria mais barato, dependendo da gama que você pegar, e eu acho que ajudaria ainda mais a marca aqui dentro. Porque aqui, Paulo, quando você quer falar de carro elétrico, você vai procurar fonte fora, né? Pode ser em português, mas fonte fora. Então, assim, carro elétrico, você vai falar de Tesla, você vai falar do Mustang Mach-E, todos os carros que não estão aqui, e nem vão estar por um tempo, e aí os caras vão trazer Renault Zoe, né? Porsche Taycan já tem bastante, assim, tem uma presença, mas exato, assim, Miguel, isso que eu tô te falando. Você fala assim, velho, o que acontece é que os caras estão trazendo um monte de carro que não vai vender pra provar uma coisa que ninguém se importa aqui no Brasil ainda, enquanto eles poderiam fazer, né, alguma coisa diferente e usar esse dinheiro pra fazer isso pelo menos agora. Porque a gente sabe, né, que existe a Volkswagen querendo entrar na Fórmula E pra provar, tipo assim, isso vai criar um boom e já tá sendo gastado muito dinheiro. A gente precisa trazer o Renault Zoe pra cá, para provar que o Brasil que merecia um último respiro de carros interessantes. Então, essa é a minha crítica. Não é uma crítica contra ou a favor de combustão, ou a favor de elétrico ou contra elétrico. Mas é uma crítica, assim, eu acho que as pessoas, eu acho que as montadoras, e também, gente, quando eu trabalhei em montadora, eu nem era da área que decidia isso, e faz um tempo. Mas, assim, será que a gente não merecia alguma coisa? Tudo bem que eu tô falando como entusiasta, né? Mas eu merecia uma leve atenção pra gente conseguir, enfim, ter alguma coisa. Traz o Polo GTS, vamos supor, o Polo GTS, 4 portas, exatamente dessa maneira, não tem como fazer ele mais baixo, velho? Então, isso era um bagulho que era muito simples, né, de ter resolvido, velho. Então, assim, a gente sabe... Fala aí. Traz 28 Polo GTI, exato, com duas portas, né, 99 Golf duas portas. Podia fazer isso, né? Tinha um agradinho, né, velho? Então, mano. Isso ia vender. Série pequena vai vender, velho. Quando você acha? Depois vai vender por muito mais, né? Como a gente já sabe quanto tá o Prius, velho? Meu pai, enfim, pra quem não sabe, meu pai foi morar no México a trabalho, e aí ele ganhou um carro da empresa e é um Prius. E aí, minha mãe tava zoando, né, que enfim, lá tem um monte de carro gigante, porque é um país muito próximo aos Estados Unidos, é um relação muito próximo. Aí eu falei assim, mãe, você sabe quanto vale esse carro aqui no Brasil? Esse carro é mais caro do que os carros que a gente tem aqui somado aqui no Brasil. E aí você fala assim, velho, pode parecer uma merda lá, mas aqui é um bagulho absurdo, pra você ter uma ideia de como é diferente as coisas, né? E aí, enfim, o Prius hoje sai, acho que a partir de 190 mil reais. E aí tem todo o esquema de bateria, que ninguém entende como é que vai ser feito, né? O Swix também tem uma opinião bastante clara em relação a isso. Mas assim, eu acho um tiro estúpido, entendeu? Porque quem é que lembra, a gente lembra porque a gente é entusiasta, né? Mas quem foi a primeira montadora a ter carro Tetra Fuel? Que nunca foi pra frente no final, sabe? Lembra dos Palio, que andava com 4... Siena, não é? Que vinha com um bagulho pra gás, né? Então, assim, velho, no final, vocês vão fazer... Eu acho, tá? Eu acho importante você falar que sua marca tem elétricos, mas não sei se eu traria esses carros como uma aposta para agora. Eu tentaria trazer alguma coisa mais legal. A gente tá falando, né, do esquema de um carro mais bonito, um carro mais esportivo, mas poderia ser uma aposta diferente, sabe? Puta, por que a Renault, ao invés de trazer o Zoe, não traz o Talismã, sabe? Alguma coisa... Tudo bem que eu tô falando de perua e tal, mas assim, tenta trazer uma coisa diferente. O Clio. O Clio novo, exato. O próprio Clio,
Acima, e não tô porque falando ele é na categoria importado. dos médios. E não tô falando dele importado. Vamos produzir aqui. Pode ser com o mesmo motor Bossa, que, enfim, tem hoje em dia. Mas, assim, tenta dar esse tiro, sabe? Atualizar a Não, e imagem. se é para trazer elétrico, traz direito também, luta pela isenção, luta por infraestrutura mínima e faz que nem a Volvo está fazendo, por exemplo, fazendo ações enfim, aí você tem para carregar no shopping, mas já vi vários vídeos que tipo o cara foi em 4 shoppings e não tinha a tomada certa para plugar a porra do Volvo. Então, velho, então é isso. Que É vem uma com briga. vem com os cabos soltos no porta-malas. Já viram isso? É uma discussão que a gente Carro tá tendo, de né? 300 pau vem com os cabão ali, não tem. E o Akira falou uma coisa muito, muito interessante. A nossa indústria petrolífera aqui praticamente move o Brasil inteiro, né? É praticamente, enfim, tudo que move. Porque a petrolífera junto com a Vale, né? Enfim. Então, assim, é uma briga muito difícil de ser brigada e os caras estão trazendo os carros numa tiragem pequena a um preço exorbitante que ninguém tá nem aí. Porque se alguém tivesse aí, a gente já tá vendo um monte de Prius na rua, tá ligado? E aí, enfim, já trouxeram. E assim, se for para você ganhar a imagem de que você trouxe carro elétrico, já foi, porque a Toyota já trouxe. Então, tipo, o que vocês estão fazendo, velho? E aí, essa é a minha grande dúvida. No meio de uma pandemia que também tá no meio de uma cagando tudo. pandemia. Eu acho que, e aí respondendo a minha própria pergunta, eu sinto muita falta de carros duas portas, de carros que tenham proporções pensadas em desenho e não somente em, enfim, em subir rampinha de shopping de fato, né? Eu sei que é clichê, mas é o que a gente tem visto hoje em dia. Para mim, o último dos moicanos foi a Tiguan, que, enfim, que o Miguel tem e tal, porque ele é um SUV pequeno, ele é 4x4 integral, né? Enfim, é um carro. Não sei se é integral, né? É aquela 4Motion. É integral? Eu não lembro, Akira. Não. É 4x4, é da Haldex. Haldex, que É seja. sob demanda, mas mesmo Mas, assim, mas Não, assim, mesmo é legal o carro. é um dos últimos carros que eu vi que foi assim, putz, esse carro faz sentido. Óbvio, também porque eles trouxeram de fora, né, a concepção. Mas aí você fala assim, puta, e agora, velho? O que a gente vai fazer? Agora nada. Então, eu vou trocar de carro, eu vou ter que comprar um carro que ou foi o design foi feito na China, ou que se foda, sabe? Tanto que todos os carros que a gente vai ver, gente, e aí eu menção honrosa pro DS3 também, que também é duas portas, né? Então tem o Mini também. Mas assim, todos os carros legais que eu fui ver, eu não podia ter, porque ele precisa ser 4 portas para mim, né? Para mim e pra Rafa. E aí a gente fica nessa, tipo assim, então tá bom, então a gente vai ter que comprar uma Meriva. Sabe? Esse é o resultado de tudo que a gente tá. O Fit, por isso que Fit vende tanto, né? Enfim, porque no final, Fit Tucson, né? Todos esses exemplos engraçados que a gente dá de carros que fazem sentido. Os melhores carros médios, né? Os melhores carros médios do mundo, e a gente poderia fazer um episódio só disso. Mas é isso, então se você for racional, de fato você vai optar por isso. E aí, cada dia mais, a gente vai ter carros mais sem graça na rua. Não é de todo mal, porque a gente já teve o primeiro Logan, né? E o Renault Symbol, que, enfim, me fazem lembrar de épocas mais difíceis de serem vividas aqui no Brasil. Mas é isso. Então, assim, eu tenho plena ciência de que eu nunca vou... Mas a gente tem o Kwid que pega isso tudo e joga na sua cara. Né? Mas eu nunca vou poder ter um carro das mesmas proporções do Akira, por exemplo, porque ele não existe mais, esse carro. Não. Você sabe que uma das coisas, Japa, que hoje o pessoal fala muito de Save the Wagons, né? A gente teve até um episódio inteiro disso. Daqui a pouco é Save the Save the hatch médios, né? Que já acabou. Save sedãs, porque, cara, eles vão morrer, mas eles não vão morrer. É cíclico, entendeu? A gente vai ter de novo. Talvez uma plataforma. Quando eu falei da questão da perua, você também perguntou, cara, por que as peruas não compensam? Porque a maioria das peruas, elas têm o Kataoka me falou logo depois do episódio. Ele é designer na Honda. Ele falou, cara, é simples, porque as peruas, elas têm base de carro médio. Isso é caro, bicho. A SUV, ela é muito... vai vender muito mais, a plataforma é de compacto. Então é muito mais barato, velho. Essa é a morte da perua, de fato. Demorei acho que mais de um ano para responder essa pergunta do Kataoka, mas finalmente falei. Mas enfim. Muito bom. Então, sentar e chorar. Respondendo sua pergunta, esqueci, né? Na verdade... desculpa até pelo tempo, mas respondendo sua pergunta, o que é importante é que a proporção seja antes e seja mais importante do que o tema. Porque a gente tem muito carro com um tema muito bonito, com uma proporção cagada que fica horrível. Exato. E esse é o seu queridíssimo Agile. Ele não é feio, ele só tá errado. Você lembra do sketch do Agile? O bagulho era mó bonito, velho. Sim, foi esse mesmo Vicente que fez esse carro.
que ele dizia assim, ele foi da Volkswagen para a GM, ele dizia para mim o seguinte: na Volkswagen a gente faz uma chapelona, a gente faz um package antes. Depois os caras botam o tema. Naquela época, isso pode ter mudado, naquela época na GM, era tema, depois a gente bota na proporção. Eles estavam começando a trabalhar com proporção antes do tema, mas até então não era concreto isso. Vi de Cobalt, vi de Spin, vi de... Nossa, o Cobalt da primeira geração, eu acho desproporcional. E é muito engraçado, porque depois ele passou para a segunda geração e ele é igualzinho ao Onix Plus. Eu vi um na estrada e a semelhança dessa segunda geração com o Onix Plus tipo, muito engraçada. E o Onix Plus é mais acertado, né? Porque ele é menor, na verdade. Então eles deram uma funilada em praticamente todo o tema. E aí, Akira, o tradicional, na verdade, nessa própria pergunta que eu fiz, que eu sinto muita falta, e eu acho que é exatamente o que você respondeu de uma forma diferente, tá? Eu sinto falta de quando os carros remetiam a alguma coisa específica. Então, por exemplo, o seu carro traz uns farol de milha gigante, velho. E é muito louco, porque isso remete a uma coisa, e eu acho bonito, velho, né? Então, seu carro traz rodas com design específico que remetem a X coisa, enfim, o carro do Miguel também, o carro do Paulo também, imagino que o meu, de alguma maneira, deva trazer também, nem que seja o aerofólio ou a caída traseira, mas, assim, esses carros, eles remetiam a alguma coisa. Hoje em dia, eles não remetem a absolutamente nada além do quesito racional. Nada, é só quesito racional. Tanto que se você for pegar, aquele é muito louco, se você pegar o slogan da Mini, que é, como é que é, Miguel, do Go-Kart, como é que é? É o Go-Kart Feeling. Go-Kart Feelings. E você pega hoje em dia, sei lá, o da Chevrolet, da GM, é tipo Find New Roads, tá ligado? Tipo assim, mano, esquece tudo que você já aprendeu e agora testa uma coisa nova. Então, enfim, é muito louco, né? Então a gente gosta, a gente já falou sobre isso nos episódios, de carros com alma, mas eu acho que isso pode ter trazido um pouco do que a gente espera dos nossos próprios carros em termos de design. Então, seja, né, o Mini trazendo essa parte histórica de um carro pequeno, né, e que tem esse feeling de direção, o próprio a Mazda como um todo, né, que tem uma história totalmente diferente, mas enfim, consegue trazer esse quesito também. O Escort, que é a M3 brasileira, é 30. Enfim, o Subaru, que é a Paraty japonesa, né? Que se você fosse falar assim, meu... De rally. Se você falar assim, meu, faz uma Paraty muito louca, ia ser um Subaru da BX-Wagon, velho. Tá mais pra maré, né? É japonesa. Mas eu acho que ela tem uma proporção mais acertada do que a maré. E aí, enfim, vamos ir. Maré grande. Qualquer coisa tem a proporção mais acertada que a maré. Eu acho a maré feio, mas enfim, eu posso ser julgado, os caras horrível. Tech, mas eu acho feio. Enfim, e é isso, gente. Mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Salvem as marés porque elas são o Alfa 156, tá? É verdade. Plataforma com um tema muito melhor e a proporção acertada. É verdade, então, é verdade. A maré, ela ainda se redimiu, por ela não ser muito bonita, ela se redimiu num dos carros mais bonitos que, na minha opinião, existem. Assim. E é muito, sabe que uma coisa muito louca também? Quando o Sandero RS foi lançado, eles bateram muito na tecla de CRS, né? De ser Renault Sport, que era uma coisa que aí apareceu os Alpine, sabe? Umas paradas meio brisa. E o Polo GTS poderia ter usado desse mesmo fator, e eu acho que não usou tanto. Então acabou sendo esse aqui é o Polo acima do Highline, tá ligado? Os caras pegaram toda uma história e... beleza, então é isso aí. Usaram só o lobby, né? Porque às vezes é o que precisa pra chamar a atenção. Gente, o Paulo tá com sono, vamos acordei mal cedo hoje, né? Enfim, então é isso, né, gente? Espero que, enfim, a gente tenha respondido algum tipo de pergunta. Eu achei, né, e eu acho que todo mundo tá ouvindo também imaginou que a proporção ia ser a resposta final, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma boa destrinchada nesse assunto, né? Uhum. Então tá bom. Então, gente, fechou. Obrigado por tudo, vocês são foda. Pra quem tá assistindo a gente aí, comentem se vocês preferem o Miguel com fone ou sem fone. E agradeço ao Akira, que foi nossa primeira cobaia para fazer um episódio aqui com, enfim, um convidado, né? E tomara que isso vá pra frente. Akira, você tá convidado, enfim, pra sempre, a gente vira no final de semana, mas tudo que você achar que vale a pena ser falado, você também fala com a gente direto. Então, sinta-se à vontade. Exato. Como a gente tem asneira pra falar, né? Nossa senhora, velho. 101 episódios, Akira. Eu ia fazer alguma brincadeira com 101, mas eu esqueci. Era alguma coisa que tinha a ver com Dálmatas, exatamente. Mas... Gente, eu reitero aqui, esse episódio é gravado e tudo mais, temos tela, mas não vai ser sempre assim, sei lá, se a gente pode prometer que vai ser sempre gravado e sempre teremos convidado gravado, enfim. Curta enquanto dure. Curta enquanto durar, exatamente. Exato. O Akira já vazou mesmo, assim? Não, o seu tá travando por algum motivo aí. Você tá travado. É o meu?
Você tá vendo algum pornô em Full HD, 1080. Mas em enfim. 3D. Mas enfim. Então é isso, né, galera? Tamo junto. Uhum. Se vocês tiverem alguma ideia, né? Vocês com quais estou falando, mas você tá ouvindo também, ou vendo hoje em dia, né? Enfim, foda-se. Mas falem com a gente, entrem no nosso grupo do Facebook, mandem ideias de tema, comprem adesivos, sigam Tu Marcar, zoem que o Paulo logou com o Google da namorada e mandem salve Comprei pra Air Freshener da Funks também. comprem a festa da Funks, enfim, e zoem o Akira, porque... Zoem não, deem salve pro Akira, porque o Akira, enfim, topou participar desse segundo episódio com vídeo aqui no nosso teste. Pode zoar, viu? Pode zoar. Se quiserem zoar na foto lá do Alma Automotiva, entra no Insta lá. Exato, faz esse jabá também, faz esse jabá. É @ o quê, Akira? @Alma Automotiva. Acho que não é 2 As, o A já é direto, assim. Alma Automotiva, tá. Meu carro saiu lá, então zoe minha altura, porque até eu fiquei impressionado. Mano, ficou muito boa a foto, muito boa. Ficou mesmo, e aquele carro é bonito também, velho. Enfim. Porra, pra caralho. Mas Então é isso, né, gente? Obrigado por tudo, tamo junto. Basicamente é um episódio pro Japo Babá, não. É porque eu vi o carro, e essa perua, enfim, quando o Akira tava de mal dela, passou tão perto, fala aí, Akira. Mas eu tô de mal dela eternamente. Só que tem muita relação de história, amor e o carro ódio. tem muita história, é difícil. Já quase vendeu pro Paulo depois de tomar a pau do Mini. Filha da puta. Foi você o caso, né? Você é o motivo de eu ter gasto uma grana. Sabe outra coisa que a gente zoava também, Akira? Que a gente achava um absurdo você gastar, sei lá, 10 mil reais em algum tipo de manutenção no seu carro. E, bom, veja onde estamos, né? Mas, Quem está vindo agora, né? São os mecânicos, né? Mas, enfim. É isso, gente. Obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Falou. Valeu, turma.